Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje junto com vários colegas arquitetos e urbanistas que trabalham há anos na área de planejamento urbano e preservação do patrimônio cultural na cidade de Florianópolis e no estado de Santa Catarina, para conversar um pouco com vocês sobre o projeto que a Prefeitura apresentou recentemente para a substituição da pavimentação das ruas no entorno da Praça 15 e também no Largo da Catedral. Nosso objetivo aqui é abrir um debate, claro, técnico, com a população local, para que todos possam entender o que de fato implica nessa substituição. Também gostaria de dizer que essa é a posição de profissionais, não está vinculada a nenhuma instituição e não representa a opinião de nenhuma instituição, e sim do conhecimento técnico desses profissionais. Gostaria de manifestar aqui minha opinião sobre a questão dos pisos da pavimentação do Largo da Catedral. Ao meu ver, eu penso que a questão principal é que essas áreas de pavimentação são parte integrante do patrimônio urbano da cidade, especificamente a Praça 15 e o Largo da Catedral, e, portanto, os materiais das pavimentações que estão no local guardam uma relação direta com esses conjuntos de edificações localizados no núcleo histórico de Florianópolis. Vim aqui para dizer que toda cidade possui um centro histórico de sua fundação, que quando preservado, ele representa a identidade cultural do local, que é o diferencial entre todas as cidades de uma dada região. É importante lembrar que aquele sítio é o sítio fundacional da cidade. E ele não é formado apenas pelos edifícios históricos que estão ali implantados no seu entorno. As várias camadas de solo, os vários tipos de piso, tudo aquilo deve ser devidamente estudado, levantado, considerado antes de qualquer projeto, para avaliar a necessidade de sua permanência, de sua recuperação. Eu vejo com muito bons olhos esse interesse na revitalização do núcleo histórico de Florianópolis, mas eu gravo esse depoimento com uma certa preocupação. Preocupação com a possibilidade de substituição total desses pisos e pavimentos, que são também históricos do local. Também os materiais como a pedra, no caso o paralelepípedo, o petit pavé e outros similares, agregam, a meu ver, um valor muito grande, eles se harmonizam muito bem a esses conjuntos e formam, de certa forma, também um saber construído, já que eles foram feitos, extraídos e cortados, executados por antigos mestres e conhecedores dessas técnicas, que hoje também é considerado um patrimônio importantíssimo a ser preservado. Eu lembro do trabalho artístico do Racis no Petit Pavé da Praça 15, e que esse tipo de piso ele tem uma continuidade, inclusive em algumas calçadas, como no Largo da Catedral. Então é bem importante que se leve em conta essa importância histórica, essas várias camadas históricas que estão ali contidas, e não apenas os edifícios que conformam o entorno daquele sítio histórico. Não se trata de um apelo romântico só pelos significados simbólicos e estéticos que esses materiais e técnicas agregam a esse ambiente, mas também por questões de uso e conservação, né? Assim, me parece muito mais lógico reutilizar todo esse material com um novo nivelamento, né, que permita outros tantos anos praticamente sem nenhum tipo de conservação. Então, a preservação com a pedra, ela também permite uma série de questões, ela permite as juntas
pelo peso específico e características que tem também, o tipo de técnica que se utiliza, é possível uma permeabilidade maior desse solo, uma drenagem melhor e uma facilidade muito maior da manutenção com relação a isso. Então, a meu ver, também tem um dado bem importante que é a questão da sustentabilidade. A pedra é um material interminável e essas técnicas vêm sendo adotadas há muitos anos. São técnicas tradicionais que mostram o seu valor e a sua eficácia. Proposta de substituição da pavimentação original dos paralelepípedos e das pedras portuguesas por blocos de concreto do tipo paver irá descaracterizar a estrutura original, reduzindo seu valor, não tem a sustentabilidade ambiental porque incentiva a produção de material de alto nível de emissão de CO2 e também incentiva o aumento da velocidade do tráfego dos veículos motorizados, ao invés de garantir a acessibilidade e a segurança das pessoas. E eu acho que tem um dado econômico também. Eu vejo que a preservação, utilizando a pedra, até pela sua longevidade e pelo seu caráter de totalmente integrado e possibilidades que ela apresenta, ela se torna muito mais econômica também. Eu acredito e vi vários exemplos que na maior parte do mundo a questão da utilização da pedra, manutenção da pedra, ou mesmo a reinserção da pedra em áreas que não existiam, ela está sendo, é uma grande maioria. As soluções técnicas muito boas, totalmente contemporâneas, que vêm sendo adotadas para resolver todas as necessidades atuais que uma cidade necessita. De qualquer maneira, né, muitas cidades em muitos países diferentes têm conseguido revitalizar seus núcleos históricos, né, adaptando a acessibilidade, muitas vezes incrementando o tráfego cada vez mais pesado, né, sem desfigurar camadas importantes dessa evolução urbana e principalmente sem comprometer os valores que distinguem esses lugares. Quando a gente fala sobre a relação do pedestre com o centro de Florianópolis, ou o centro das cidades brasileiras no geral, é importante a gente considerar que é perfeitamente possível a gente promover melhorias significativas para a mobilidade pedestre e, ao mesmo tempo, a manutenção daqueles elementos do patrimônio que tanto caracterizam a história e o centro das nossas cidades. Ou seja, é possível manter o pavimento de paralelepípedo, de granito, é possível manter o piso de petit pavé em algumas áreas e, ao mesmo tempo, promover a melhoria significativa da mobilidade pedestre. Através de bons exemplos que os especialistas da área trazem e a gente conhece em cidades em todo o mundo, a gente reconhece algumas estratégias que podem funcionar muito bem e que seriam perfeitamente bem-vindas no nosso contexto aqui em Florianópolis. A urbanidade, ela pressupõe uma identidade. Então, é urbanizar com identidade. Então, respeitando o local, as memórias, as condições. A pavimentação original das vias já vem atendendo regularmente a demanda da circulação dos veículos sem prejudicar a circulação dos pedestres, porque favorece a redução da velocidade, induz a atenção do motorista e também oferece a permeabilidade do solo. A gente também observa, pelos bons projetos de desenho urbano em cidades em todo o mundo,
que também é possível que em alguns pontos localizados, onde existe um trânsito mais intenso de pedestres, como nas faixas de pedestres, além do nivelamento do piso, também, aí sim, uma utilização de placas maiores de granito. O indicado é que se utilize o mesmo material do material histórico do paralelepípedo, no caso o granito, só que em formatos maiores e com um tratamento menos rugoso. Como pessoa com deficiência e cadeirante, estou sempre atenta para soluções ou alternativas de pavimentações que não impeçam a circulação das pessoas nas cidades, particularmente nos centros históricos. Sou plenamente a favor de que os pavimentos históricos tenham que ser preservados, pois são partes indissociáveis dos demais elementos urbanos, como a arquitetura. Para a boa circulação de todos, a pavimentação tem que estar bem assentada e aparelhada, e isso dependerá de sua boa execução e manutenção. Pode-se também criar rotas acessíveis em pisos mais irregulares, utilizando o mesmo material em grandes formatos, na largura necessária para a circulação de uma cadeira de rodas. É importante lembrar que em 2020 houve uma mobilização muito grande de diversos agentes públicos, instituições, profissionais de arquitetura, da área de patrimônio, preocupados em alertar a Prefeitura Municipal de Florianópolis sobre a importância de estudos amplos antes de qualquer tipo de intervenção naquela área de entorno da Praça 15, no centro de Florianópolis. A regra básica para qualquer tipo de intervenção nesses locais históricos é a de não descaracterizar, ou seja, não retirar, substituir ou inutilizar a sua estrutura original. Pode sim ampliar, acrescentar ou adaptar, desde que utilizados critérios e normas técnicas pré-estabelecidas no projeto técnico. O núcleo histórico de Florianópolis, no Largo da Praça 15 de Novembro, é um exemplo para outras cidades do nosso estado e país. Esses espaços históricos merecem o respeito de uma intervenção adequada. Vejam o exemplo da cidade de São José, que hoje está efetuando a retirada do asfalto sobre a pavimentação original para que ela reapareça e agregue mais valor ao centro histórico. Eu sou totalmente a favor da manutenção, da utilização de soluções. Sou totalmente a favor em fazer uma pesquisa arqueológica, como todas as áreas têm feito, para poder guiar e poder realmente nos orientar melhor, né? Essas áreas são muito antigas. E acredito que não vejo uma justificativa para uma alteração dessas áreas sem uma fundamentação, sem um princípio técnico voltado para a questão da preservação. Eu acho que é uma questão de respeito a essas áreas que estão sendo protegidas já há muitas décadas. Eu acho que é uma questão de respeito também aos proprietários que protegem seu patrimônio, que é, na verdade, preservado por lei municipal. A prefeitura deveria exemplificar isso, como que ela protege também os bens que estão sob a sua guarda. E defendo a manutenção dos pavimentos antigos dentro de uma cidade, porque eles trazem identidade, memória, singularidade e conexão. Então, por fim, eu acho que cabe a gente se questionar. Por que as pedras que existem lá hoje, se são materiais nobres, duradouros, permitem a permeabilidade, são fáceis de fazer manutenção, as pessoas sabem trabalhar com eles, eles podem ser removidos e recolocados para fazer manutenções subterrâneas.
e representam tão bem a nossa história, a nossa paisagem cultural, as nossas técnicas, os nossos saberes, por que eles precisam ser substituídos por elementos mais novos? Se eles podem ser adaptados para uma melhor acessibilidade, para uma melhor circulação dos pedestres e das pessoas que precisam de uma pavimentação mais regular. Se ele pode ser adaptado, se ele pode ser bem trabalhado, por que ele precisa ser substituído? É essa a nossa reflexão, é por isso que a gente gostaria de abrir esse debate. Muito obrigada.